quais renúncias, né? É, O que que você pedia mais? Ou o que o Senhor foi lhe confrontando em que foi mais difícil ou mais delicado de você falar: "E agora, como eu vou deixar?" é, Você o, falou o, sobre a tua forma de falar, a forma de os vícios. falar, palavrões, vícios antigos. Eu sou um farm guy. Eu nasci na fazenda do meu pai e ali era bastante violento. Hoje já é mais paz, né? Mas era bastante violento, então eu fui criado assim, na vingança, me ensinaram que não levava desaforo para casa, e outras coisas. E como que eu comecei a entender que essa vida, ela não traz vantagem em momento nenhum para a gente, foi a primeira coisa foi aprender a perdoar. Eu guardava muito rancor, né? Eu guardava ressentimentos e eu aprendi através da palavra, né, que isso só fazia mal para mim e que isso espiritualmente não era bom para mim. Então, a primeira coisa eu aprendi a perdoar. Aí aquela questão de eu sou sanguíneo, né? E sempre resposta ao ponto. Aí eu começava a contar até 10, respirar. Não, para aí, eu posso tratar de outra maneira. Aí eu aprendi em Gálatas 5:20 os frutos do Espírito, que é amor, paciência, e a palavra sempre me confrontando. É um exercício, né? É você querer obedecer. Não vem automático. Fala, é o conhecimento, fala, agora deixa eu pôr em prática, deixa eu pôr em prática. E é uma luta forever, para sempre, porque até hoje eu luto contra essas atitudes da carne. Então, como que eu luto? Eu luto na oração, eu luto na palavra. Então, para vocês que estão, que vão estar assistindo, a questão é na palavra. Se você quer conhecer a Deus, você tem que conhecer a palavra. Você tem que ler a palavra every day, todos os dias. Você tem que estar nela, porque através da palavra, quando você lê a palavra te lê. A palavra te diz assim, olha, esse caminho é errado. Você tem que pegar esse caminho. Você quer conhecer mais a Deus? Leia a palavra que você vai conhecer mais a Deus. É a carta de amor que Deus escreveu para nós. O que eu fiz? Foi daí que eu mergulhei na palavra e eu consegui vencer assim. Até hoje eu luto, né, contra todas as lutas que nós temos diariamente, através da palavra e do meu tempo com Deus. A oração era prioridade. Eu não começo o dia já há 30 anos que eu me entreguei a minha vida para Jesus. Todos os dias, não me lembro um dia que eu não comecei o dia orando, na minha campanha de 4:30 e também na palavra. Você se sentia sozinho nesse começo? Porque Sim. eu acho que é algo que todos que passam pela conversão, e principalmente quando ainda não tem uma família que seguem os mesmos princípios, existe essa solidão. É uma solidão onde o Senhor está ali para nos preencher, mas eu falo até que a gente vá se transformando num vaso novo, isso causa um certo medo, uma insegurança, tipo, para onde eu estou indo? Né? Você sentiu dessa forma também? Até se adaptar ao novo ser, a mudar sua mente e tudo mais? Há um vazio dentro do ser humano do tamanho de Deus. Nós não somos seres humanos em um mundo espiritual, nós somos seres espirituais em um mundo humano. Todo ser é espiritual. É por isso que há uma necessidade. O índio lá no meio da mata, ele adora uma árvore. Lá no Japão, eles adoram o Monte Fuji. Ele quer adorar alguma coisa, eu adoro o sol. Porque é um vazio dentro do homem, é o vazio que eu sentia, do tamanho de Jesus. Este vazio só é preenchido quando a gente tem um encontro verdadeiro. Então eu me sentia só, me sentia vazio. E acredito que eu estava até no momento de depressão, porque era o meu sonho vir para os Estados Unidos. Né? Eu tentei 11 vezes o visto americano. 11? E as pessoas diziam, por que você está fazendo isso? Porque tanta... Era perseverante. Era perseverança. Deus tinha algo comigo. É interessante, Karina, que nos meus 8, 9, 10 anos de idade, tinha um monte perto da minha casa, da fazenda, onde eles colocaram uma cruz, eles chamavam de cruzeiro. Que eles faziam as coisas, as procissões.
Mas interessante, eu subia nesse monte, de quando em quando eu subia, e eu dizia, Deus, eu quero te conhecer. Eu ficava olhando para o céu, Deus, eu quero te conhecer. Hoje, fazendo uma retrospectiva, eu acredito que já era um chamado de Deus. Uau. Sabe, que estava dentro de mim, sabe? E a vinda, esse desejo de vir para os Estados Unidos tinha tudo a ver. Eu podia ter encontrado Jesus no Brasil, mas Deus tinha algo para mim aqui. Deus tinha um propósito para mim aqui. E após anos tentando, eu consegui vir. E quando eu cheguei, eu disse assim, mas não é o que eu pensei. E agora, né? E agora? Eu vim realizei pra meu quê? sonho. Tipo... Eu me lembro um detalhe que eu via, assisti aquele filme do King Kong, né? Quando eu vi a ponte de Nova York, eu estava dentro do táxi, assim, eu chorei. Eu falei que eu ia chegar, eu cheguei. Assim, perseverante, eu estava ainda muito novo nessa época. Veio sozinho? Só. Muito novo nessa época. E eu me lembro que, aí depois que passou 6 meses, eu disse, pronto, realizei meu sonho e aí? Continuou vazio dentro de mim. Era Deus me buscando. Esse vazio, ele só foi preenchido quando eu tive um encontro com Jesus e passei a me relacionar com o Espírito Santo. Não existe nada melhor do que quando o mundo não te dá resposta. Você dobra os teus joelhos e you find an answer. Você encontra a resposta em Deus. Não existe nada mais maravilhoso do que você ter um Deus para você gritar. O Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Não existe, porque mesmo depois que você tem um encontro com Jesus e que você tem uma vida com Deus, Ele não vai te livrar das aflições, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas não existe nada melhor para a alma, não existe terapia maior do que você dobrar os teus joelhos e falar com Ele. Tem um texto da palavra que eu aprecio muito, de João 12, que quando Maria chega na casa de Simão, o ex-leproso, as pessoas não entenderam a fome que ela tinha por Jesus. Porque na cultura judaica, quando você chega, o hóspede pega uma bacia com água e uma toalha, para lavar os pés, o solo quente da Palestina, empoeirado, isso é cultura lá, na época de Jesus. Ninguém fez isso com Jesus. Mas Maria chega, ela percebe. Ela não tinha uma bacia com água para lavar os pés de Jesus, mas ela quebra um perfume caríssimo. E com as lágrimas, ela lava os pés do Senhor. Ela não tinha autoridade para pegar uma toalha, mas ela enxuga os pés do Senhor com os cabelos dela. A Bíblia diz que a glória da mulher são seus cabelos, está lá em Coríntios. Ela usa a glória dela para enxugar os pés de Jesus, para dizer assim, o encontro que eu tive com Ele mudou a minha história. E eu quero servi-lo para o resto da minha vida. Eu acredito que todos que têm um encontro de verdade com Jesus, eles nunca mais voltam pelo mesmo caminho. Não consegue, né? Não dá mais. Quando os magos chegaram para adorar Jesus em Betlehem, Belém, a Bíblia diz que eles não voltaram pelo mesmo caminho. Todos que têm um encontro com Jesus não voltam pelo mesmo caminho. Quão maravilhoso é ter Jesus como nosso socorro, nosso Salvador.